Vamos orar? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu te agradeço por mais um devocional que o Senhor nos concedeu, Pai, a permissão de estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigada pela tua graça, pela tua misericórdia que tem se renovado sobre as nossas vidas todos os dias. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada, Jesus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, ó Pai, pela tua paciência, Senhor, conosco, Pai, porque muitas vezes somos teimosos diante da tua presença, Senhor. Pai, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu nome, Jesus. Te rendendo graças, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor é, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Peço que o Senhor continue conosco, Senhor, durante este dia, Pai, em mais esse devocional. Pai, clamamos agora para que o Senhor, ó Deus, nos envie os teus anjos escudeiros, para que eles possam fazer a nossa escuderia durante esta live. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é selado nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. E nós proibimos todo acesso, Senhor. Em nome de Jesus está proibido todo o acesso, Senhor, dos principados, Pai, potestades, dominadores das trevas, Senhor. Tudo que é da parte do maligno seja amarrado e amordaçado com cordas de fogo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sela, Senhor, todas as conexões, ó Pai, redes de elétrica, internet, fibra ótica, Pai. Em nome de Jesus, os aparelhos eletrônicos, Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs estão usando para acessar essa live. Eu declaro que nenhuma interferência demoníaca poderá paralisar o mover do eterno, Senhor, que está sobre nós. Prepara a nossa mente, tira toda a preocupação, tira toda a aceleração mental, tira todo o embotamento mental, toda a confusão de pensamento cai por terra, todo bloqueio de entendimento cai por terra, em nome de Jesus. Todas as teias e todos os véus que Satanás tem colocado, Senhor, sejam arrancados agora. Nós declaramos, Senhor, a tua presença palpável, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós o espírito da sabedoria e o espírito, Senhor, da revelação da palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Eu entrego em tuas mãos o domínio desta live, Espírito Santo. Faça tudo conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Tens total liberdade, Espírito Santo de Deus. Faça, Senhor, conforme a tua vontade. Ministra o nosso coração, Senhor, ministra o nosso espírito, aquilo que nós necessitamos ouvir e não o que venha agradar a nossa alma. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória seja dada a Ele. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, amém. Para quem está aqui de primeira vez, saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Todos os dias nos reunimos aqui pela misericórdia do Senhor, amém, para ouvir a palavra do Senhor. E nós estamos estudando agora o livro de 1 Crônicas. Hoje nós vamos ler capítulo 7 e Jeremias capítulo 3, amém? Glória a Deus. Então eu convido você a participar conosco do nosso devocional, amém? Para que o Senhor, em nome de Jesus, possa falar ao nosso espírito e falar aquilo que nós necessitamos, amém? Bom dia a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos lá. 1 Crônicas, capítulo 7, diz assim: a descendência de Issacar. Issacar gerou 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sirom. Oh, Deus. Estes foram os filhos de Tolá: Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai e Ibizão. Oh, Deus, peraí que minha música aqui resolveu, sei lá o que aconteceu aqui. Pronto. Pronto, vamos lá. Ibizão e Samuel, chefes das famílias que foram seus clãs. No reinado de Davi, os descendentes de Tolá, alistados em suas genealogias, somaram 22.600 guerreiros notáveis. O filho de Uzi foi Israías, e estes foram os filhos de Israías: Micael, Obadias, Joel e Isias. Todos os 5 eram chefes. Eles tinham muitas esposas e muitos filhos.
Por isso, conforme a genealogia da sua família, eles somavam 36.000 homens, treinados para a guerra. Tinham irmãos e parentes, pertencentes a todos os clãs de Issacar, valentes guerreiros, conforme alistados em sua genealogia, em número de 87.000 homens. Além deles serem guerreiros, amém? Issacar era a tribo que discernia tempos e as estações, amém? Então, já foi falado aqui algumas vezes e eu vou ressaltar, se você quer aprender a discernir tempo e estação, a entrar dentro do Kairos do Senhor, peça para que o Senhor, em nome de Jesus, derrame sobre a sua vida a bênção da tribo de Issacar, amém? Fala, Senhor, eu preciso aprender a discernir tempo e estações, porque às vezes a gente não sabe discernir tempo e estação. Quando é hora de parar, quando é hora de atacar, quando é hora de agir. E quando o Senhor nos libera a unção de Issacar, a gente começa a discernir tempos e estações, amém? Então peça ao Senhor, porque o Senhor fala que tudo que quando nós pedimos em teu nome, pelo nome de Jesus, ele nos concederá, amém? Glória a Deus. A descendência de Benjamim. Estes foram os 3 filhos de Benjamim, Belá, Bequer e Gediael. E os filhos de Belá foram Esbom, Uzi, Uziel, Jeremote e Iri, 5 chefes de famílias. Seus registros genealógicos alistava 22.034 guerreiros valentes. Estes foram os filhos de Bequer, Zêmira, Joás, Eliezer, Elionai, Onri, Jeremote, Abias, Anatote e Alemete. Todos esses nobres foram filhos de Bequer. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens prontos para a guerra. O filho de Gediael foi Bilã, e estes foram filhos de Bilã: Jeús, Benjamim, Eude, Kenaaná, Zetã, Tarsis e Aissaar. Todos esses descendentes de Gediael eram chefes da família que somavam 17.200 homens aptos para lutarem nas batalhas. Supim e Upim eram filhos de Ir, e Uzim era filho de Aer. A descendência de Naphtali. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Salum, netos de Bila. A descendência de Manassés. Estes foram os descendentes de Manassés: Asriel, filho de sua concubina Síria, que também deu à luz Maquir, que foi pai de Gileade. Maquir tomou por esposa Maacá, irmã de Upim e de Supim. Outro descendente de Manassés chamava-se Zelofeade, o qual só teve filhas. Maacá deu 2 filhos ao seu marido, Maquir, em quem eles puseram, os nomes de Pérez e Seres. O primogênito Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Requém. O filho de Ulão foi Bedã. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Sua irmã, Amolequete, deu à luz Isode, Abiezer e Maalá. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lique e Anião. A descendência de Efraim. Efraim foi o genitor de Sutela, e Sutela foi pai de Bered, pai de Taate, pai de Eleada, que foi o pai de Taate, pai de Zabade, pai de Sutela, Ezer e Eleade, filho de Efraim. Foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar o gado deles. Efraim chorou e lamentou-se durante muitos dias pelo que aconteceu com seus filhos e seus parentes. E seus parentes vieram consolá-lo. Passando algum tempo, Efraim e sua esposa conceberam. Ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então Efraim decidiu chamar a criança pelo nome de Berias, porquanto uma época de forte crise se abatera sobre sua casa. Sua filha chamava-se Xerá. Foi ela a fundadora da cidade de Bet-Oron Baixa e também Uzen-Xerá. O filho de Berias foi Refá, que gerou Recefe, que foi o genitor de Telá, pai de Taã. Pai de Ladã, pai de Amiúde, que deu origem a Elisama, genitor de Num, que foi o pai de Josué. Seu território e cidades incluíam Betel e os povoados ao redor, Naarã a leste,
Gozer e seus povoados a oeste, e Siquém, e Aiá, todas as suas aldeias arredores. A tribo de Manassés administrava as cidades de Bet-Seã, Taanaaque, Megido e Dor, com todas as suas aldeias e arredores. Os descendentes de José, filhos de Jacó e Israel, viviam nessas cidades. A descendência de Asser. Os filhos de Asser foram Imna, Isva, Isvi e Berias. A irmã deles chamava-se Sheerá. E estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel, que foi o genitor de Bizarvite. Eber deu origem a Jeflete, Somer e Otão, chamado de Helen, e a irmã deles, Suá. Jaflete também foi pai de 3 filhos, Passaque, Bimal e Asvate. Esses foram os descendentes de Jaflete. E estes foram os filhos de Somer, Aí, Roga, Jeubá e Arã. Estes foram os filhos de Helen, irmão de Somer, Zofa, Imna, Celes e Amal. Estes foram os filhos de Zofa, Sua, Arnéfer, Sual, Beri, Inra, Bezer, Ode, Samá, Silza, Itrã e Beera. Estes foram os filhos de Jéter, Jefoné, Pispa e Ara. E estes foram os filhos de Ula, Ara, Raniel e Rízia. Todos esses foram descendentes de Asser, chefe de família de homens notáveis, soldados corajosos, líderes ilustres, e o número de alistados mediante suas genealogias para o serviço militar somava 26.000 guerreiros. Amém? Glória a Deus, aleluia! Vamos lá para Jeremias agora, Jeremias 3, para ver o que o Senhor vai falar conosco. A gente nota que a grande maioria das tribos do povo de Deus, eles eram tomados do quê? De pessoas guerreiras. Amém? Então é por isso que o povo de Deus guerreia tanto. Ali nós temos a grande parte da maioria do povo ali, eles eram treinados para a guerra. Amém? Não eram todos, mas a maioria das tribos de Israel, dos filhos de Deus, eles eram prontos, preparados pelo Senhor para a guerra. Amém? Então, querido, muitas vezes a gente não entende o porquê que a gente passa por tanta luta. Mas vai de acordo também com a data do teu nascimento, porque aí você sabe de que tribo você, debaixo da unção de que tribo que você nasceu. Amém? Para quem está lá no grupo, vocês já receberam o quadrinho lá que eu coloquei uma vez, para vocês saberem de quem vocês, debaixo de que unção que vocês estão. Então, às vezes, você se sente como um guerreiro, você se vê como um guerreiro, é por conta da sua data de nascimento, é por conta da unção que carrega pelo mês que você nasceu. Amém? Então, vamos lá. Jeremias, capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. O perdão de Deus a um povo infiel. Se um homem se divorciar de sua esposa, e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar a ela? Porventura não estaria totalmente profanada esta terra? E tu, que te prostituístes com inúmeros amantes e agora queres voltar a mim? Questiona Yahvé. Levanta os teus olhos para os campos e montes e dize: onde não te deitastes? No caminho te assentavas, esperando para embocar teus pretendentes. Agiu como os árabes beduínos e nômades no deserto. Manchastes a terra com a tua prostituição e impiedade. Por este motivo, as chuvas fortes foram retidas, nem mesmo as chuvas da primavera vieram sobre ti. Contudo, assumes a postura de uma prostituta, e assim não demonstra qualquer vergonha ou rubor em teu rosto. Bom, para quem não estava aqui, gente, Deus está falando aqui da terra, amém? Que nós lemos aqui sobre a mulher se divorciar para não trazer confusão. Então, aqui Deus estava falando da cidade, amém? Que nós estamos lendo aqui que a cidade de Israel, ali, aquele povo de Judá, eles tinham feito o quê? Traído a presença do Senhor. Eles tinham ali começado a cultuar outros deuses, e aqui o Senhor continua a falar através do profeta Jeremias acerca do posicionamento daquela cidade, e o Senhor compara a cidade como uma prostituta. Por quê? Porque traiu a presença do Senhor, traiu a fidelidade com o Deus de Israel, tá? Só para não trazer confusão, que às vezes entrou alguém aqui de primeira vez vai achar que está falando
da mulher, mas não é, tá bom? E assim não demonstra qualquer vergonha ou rubor em teu rosto. Versículo 4. Ora, não fostes tu que acabastes de me chamar Abba, meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás, pois, irado contra mim para sempre? Guardarás este ressentimento até o fim? Falaste deste modo, contudo segues cometendo todo o mal de tuas paixões e desejos. Só que aí a gente também precisa trazer para o nosso lado da vida. Amém? Dando continuidade àquilo que o Senhor estava dizendo. O Senhor nos perdoa. A gente precisa entender isso. O Senhor vai sempre nos perdoar. Todas as vezes em que nós cometemos um pecado, a graça, a misericórdia do Senhor, ela é inesgotável. Amém? Ela é inesgotável. Todas as vezes em que eu pecar, em que você pecar, e que você for lá e que você se arrepender verdadeiramente para o Senhor, Ele vai te perdoar. Todas as vezes. É inesgotável o número da misericórdia de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Só que o que estava acontecendo aqui com esse povo, queridos? Esse povo aqui, eles já tinham traído a presença do Senhor, cultuado a outros deuses, há muitas vezes. Muitas vezes. E todas as vezes eles caíam, amém? Na mesma perversidade, no mesmo pecado. E aí o que acontecia? Isso acaba se tornando o quê? Uma transgressão. Aí a pessoa começa a transgredir a lei. E o que é transgredir a lei? Transgredir a lei é quando a gente peca de uma forma consciente. Porque existe o pecado. O que é o pecado? O pecado é quando eu peco e eu não sei que eu estou pecando. Um exemplo, vai. A primeira vez que uma criança mente. Amém? A criança mentiu. A primeira vez ela mentiu. Só que ela não sabia que aquilo ali era pecado. Aí a mãe vai lá e corrige. Olha, filho, você mentiu. Isso é pecado. Isso daqui fere os princípios do Senhor. Você está indo contra a palavra de Deus. E não é legal você mentir. A criança fala, tá bom, mamãe. Você ensinou, eu não vou mais fazer. Só que depois, lá na frente, a criança, mesmo ela sabendo que é mentira, que a mentira é pecado, ela vai lá e ela opta por pecar. Ela transgrediu a lei. Ela transgrediu, ela pecou porque ela quis. Então, isso é transgressão. Então, todas as vezes em que nós pecamos de forma consciente e a gente sabe que aquilo é pecado, nós estamos transgredindo a lei. Mas Deus não perdoa a transgressão? Ele perdoa. Ele perdoa a transgressão. Ele vai perdoar sempre, só que isso vai gerar consequência no mundo espiritual. Porque tem o pecado, a transgressão e a iniquidade. Então, todas as vezes em que a gente peca de forma consciente, é diferente a consequência. É isso que as pessoas não entendem. Não existe diferença entre pecadinho e pecadão. Não existe. Mas a transgressão, gente, ela causa uma diferença, porque a gente peca porque a gente quer pecar. Porque às vezes a gente não consegue falar não para o pecado. A gente tem a opção de falar, não, eu não quero. Não, eu não vou trair o mandamento, eu não vou ferir o princípio, eu não vou ferir o Espírito Santo de Deus. Mas aí a gente vai lá e a gente acaba caindo. A gente acaba pecando. Amém? Existem aquelas pessoas que pecam, por quê? Porque está fraca espiritualmente, porque não tem o entendimento. Agora, tem aquelas pessoas que buscam, que oram, que meditam, que sabe que é errado, e mesmo assim ela vai lá e fala, não, hoje eu decidi que eu quero fazer o que é errado. Ela está sempre fazendo o mesmo erro. Sempre fazendo o mesmo erro e sabe que aquilo é pecado. É uma transgressão. E aqui esse povo, eles já estavam nesse nível. E aí o Senhor alerta eles e diz, mas vocês ficam me chamando de pai, amigo da minha juventude. E aí o Senhor está dizendo sobre o perdão desse povo. Amém? Agora vamos lá, versículo 6, a deslealdade de Israel. Durante o reinado do rei Josias e Avé, o Senhor me revelou. Vistes o que fez Israel a infiel? Ela se dirigiu a toda colina e monte elevado e sob toda árvore frondosa se prostituiu. Eu então me dizia,
Depois de ter feito tudo isso, ela voltará para mim. Isso daqui é o que o Senhor vê muitas vezes lá de cima sobre a minha vida e sobre a tua vida, querido. O Senhor olha para a gente, todas as vezes em que a gente peca, Ele pega e fala assim, acho que agora ela aprendeu a lição, ela vai voltar. Acho que agora ele aprendeu a lição, não é possível que agora ele vai fazer. Porque o Senhor tem esperança que a gente se arrependa. Mas ela não retornou. Judá, sua irmã traidora, observou o que se passava. Ela viu também quando entreguei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Contudo, sua irmã Judá, a desleal, não teve qualquer receio e também se entregou à prostituição. Então a gente precisa ver o que está por trás da letra. O que o Senhor está dizendo aqui? Que muitas vezes a gente vai lá, a gente vê, amém, o outro passando pelo que está passando, a dificuldade do outro, vê o que Deus fez na vida do outro, viu a correção de Deus, e muitas vezes, com o erro do outro, a gente também não aprende. Nós, muitas vezes, não aprendemos. E isso é triste, querido. A gente, eu não sei o que acontece com a nossa... Aliás, eu sei. A nossa natureza humana, ela é muito contaminada pela natureza adâmica. Nós ainda carregamos muito do velho homem, muito da natureza caída. E a gente é péssimo em se arrepender. Nós somos péssimos em pegar os bons exemplos e seguir os bons exemplos. Até que Deus entre na nossa vida e comece a nos transformar. Quando Deus entra na nossa vida e começa a nos transformar, aí a gente vai para o caminho o quê? A gente vai para o caminho bom. A gente vai lá e começa a seguir o que é certo. Enquanto Deus não tira, enquanto a gente não permite que o Espírito Santo de Deus tire a natureza adâmica, a gente vai sempre seguir pelo caminho errado. A maioria, isso acontece muito com o jovem. O jovem acha, e eu vejo a carta de Jeremias falando muito com jovens, porque jovens, eles são impulsivos. Jovens, eles são exatamente como a cidade de Judá e Jerusalém. O jovem, ele acha que ele tem superpoder, que nada vai acontecer com ele. Que nada vai acontecer. Aí você fala para uma pessoa, né, um adolescente, um jovem, olha, não faz isso porque não é legal. Você viu o que aconteceu com fulano? Fulano acabou perdendo a vida. Ah, mas fulano é fulano, não vai acontecer comigo. É ou não é? Quem aqui nunca passou por isso? Quem nunca falou isso? Gente, eu tiro o chapéu para você se você nunca disse isso, porque eu disse. Eu falava para minha mãe, eu falava, mas fulano é fulano, o que eu tenho a ver com fulano? Aí minha mãe falava, mas você não é fulano. Mas é assim que acontece. Porque eles acham que só porque aconteceu o mal com o outro, não vai acontecer com eles. E isso é uma mentira. Todos nós estamos suscetíveis e nós não nos arrependemos. Nós não buscamos o caminho correto. E aqui foi exatamente o que aconteceu. Deus está dizendo aqui exatamente isso. Aqui no versículo 8, ela viu também quando entreguei a Israel, a infiel, uma certidão de divórcio. Então, o povo de Judá viu quando Deus foi lá e pesou a mão sobre Israel. Mesmo assim, Judá, que também foi desleal ao Senhor, não teve qualquer receio e também se entregou à prostituição. Às vezes a gente está olhando o que está acontecendo na vida do outro, que Deus está vindo e a gente está lá, tipo, não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo, tá tudo bem. A gente precisa ter um pouco mais de maturidade. O que o Senhor tem falado muito esses dias é acerca de maturidade espiritual. Para deixarmos de sermos meninos, de ser levados por qualquer tipo de vento. Quando nós nos tornamos maduros espiritualmente, a gente só é conduzido pelo vento do Espírito Santo de Deus. E não pelo vento de qualquer doutrina. Então nós precisamos ser maduros e aprender a ver os sinais que Deus está nos dando, mostrando, olha, se você for por esse caminho vai acontecer isso, e muitas vezes a gente é muito impetuoso. Nós não queremos enxergar o que Deus está fazendo através da vida do outro e fala, mas está fazendo só na vida do outro. Vamos lá, versículo 9.
E por agir com desprezo e leviandade em relação à moral, Judá igualmente contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não retornou para adorar-me de todo o coração, mas voltou com uma atitude insincera e fingida, afirma Yahvé. Então, vai lá de encontro com o que eu acabei de falar. Uma atitude insincera e fingida. Quando nós não temos maturidade espiritual, às vezes a gente tem uma fé fingida e imatura. Atitude insincera e fingida. E aí, nós precisamos fazer o quê? Algo que o Senhor pede aqui, amém? A gente precisa pedir para o Senhor, nesses dias, sondar o nosso coração e nos revelar, Senhor, eu tenho tido uma fé madura, sincera, ou é uma fé fingida? Será que eu creio verdadeiramente no Senhor, ou eu não creio verdadeiramente no Senhor? Porque às vezes a gente está com uma capa que acha que está crendo, que acha que está fazendo, que é sincero, e a palavra fala que enganoso é o nosso coração, que o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente está com a capa de fingimento, e a gente precisa tirar isso. A gente precisa, porque às vezes a gente acha que a gente está se dando por inteiro, e não está. Existe um bloqueio, e eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor revele hoje. Em nome de Jesus, Senhor. Se existe algum bloqueio, Senhor, sobre as nossas vidas, se existe algum bloqueio, Senhor, impedindo, Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Pai, de entrarem num relacionamento profundo, verdadeiro, sincero e maduro contigo, Pai, eu declaro que hoje cai por terra essas amarras, em nome de Jesus. Eu declaro que esse muro que Satanás levantou, Senhor, ele é destronado agora, em nome de Jesus. Eu declaro que todo fingimento, Senhor, cai por terra, Pai. Seja ele, Senhor, de qual esfera for, Senhor. Todo fingimento, Pai, fingimento de quando falamos que amamos e não amamos, de fingimento quando falamos que nos importamos com os outros e não se importamos. Fingimento, Senhor, caia por terra toda a capa, Pai. Em nome de Jesus, tira as falsas capas, Pai, de misericórdia. Tira as falsas capas, Senhor, de amor. Tira as falsas capas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que possam estar nos impedindo de chegar, Senhor, na plenitude e na estatura de varão perfeito, Pai. Em nome de Jesus, nos dê um coração, Senhor, voltado à Tua palavra verdadeiramente. Nos dê um coração verdadeiramente misericordioso, um verdadeiro coração piedoso, um coração como o de Cristo, que amou sem nada em troca, um coração, Senhor, que dava, Senhor, sem querer receber nada em troca, Pai. Não por fingimento, mas porque carregava um amor ágape, Senhor. Em nome de Jesus, tira as escamas dos nossos olhos, Adonai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Povo de Deus, muitas vezes a gente acha que a gente é bom. Muitas vezes a gente acha que a gente carrega bondade dentro do nosso coração. E é duro ouvir quando Deus pega e fala assim, não é real o que você está fazendo. A intenção do teu coração está errada. A intenção do teu coração não é essa, não é esse o jeito que eu quero. Dói. Mas dói por quê? Porque o Senhor está tratando. E quando dói, é porque está tendo tratamento verdadeiro. Porque às vezes a gente não sente dor quando Deus fala. E a gente acha que foi tratado. Mas por que a gente não sente dor? Porque a gente se fecha no nosso mundo, porque a nossa tendência humana é não sentir dor. Porque ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. Aí, para não sentir aquela dor que traz cura, a gente se fecha dentro do nosso casulo, daquela capa de segurança, e a gente não permite que Deus trate, que Deus cure, que Deus liberte. E aí a gente só escuta aquilo que a gente quer ouvir. É por isso que às vezes a cura não vem por completo. É por isso que às vezes a gente não deixa, amém?
Deus tratar por completo. E aí a gente fica num fingimento. Aí a gente cai nessa esfera de fingimento. A gente acha que está tendo uma atitude sincera perante o Senhor, mas nós não estamos tendo. Nós estamos sendo filhos fingidos. E dói ouvir isso da parte do Senhor. Dói porque Ele está trazendo cura. Porque, queridos, não dá mais tempo da gente ter uma fé fingida. E quando eu digo que não dá mais tempo, é porque, assim, a palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor, ela está se cumprindo. Quando eu falo que não dá mais tempo, é porque a gente não sabe o dia e nem a hora que Ele vai voltar para nos levar com Ele. Cada um aqui tem um dia e a hora da sua morte já destinada no céu, escrita por Ele. Nós não sabemos se na hora que acabar essa live aqui, Deus vai pegar e vai tirar o fôlego de vida da minha boca. Nós não sabemos quando vai ser o dia da nossa subida. Nós não sabemos quando Deus vai vir e vai nos levar de volta para Ele. Não tem como a gente saber. Então a gente não pode ficar tendo uma vida, amém, de fingimento e imaturidade pro resto da vida, sem viver os planos de Deus, porque a gente está tendo um comportamento fingido diante da presença de Deus, que a gente está tendo um comportamento que não é sincero perante a palavra do Senhor. Nós não sabemos o dia e a hora que Ele vai voltar para pegar a minha vida e levar com Ele, o meu espírito e levar com Ele, e nem você, os de vocês. Então, quando eu digo que não há mais tempo, é por conta disso. Para que a gente vai ficar protelando algo que a gente pode deixar Deus fazer hoje? O problema é que a gente gosta de prolongar muito. A gente prolonga demais a nossa cura, a nossa libertação, a nossa remissão dos pecados. A gente prolonga demais, porque eu sei que dói. Eu sei que dói. Mas aí eu quero falar algo aqui, que a minha mãe falava muito quando eu era criança. Quando eu caía, para quem é da época do metiolate, a gente ralava o joelho, e aí a minha mãe pegava e falava assim, deixa eu passar logo, porque na hora que passar, já vai doer de uma vez e pronto. E eu falo isso para os meus filhos. E aí eu falava, não, mas vai doer. Não vai doer ela, mas quanto mais demorar, vai ser pior. Vai ficar pior. Porque vai começar a doer. E aí ela começava a falar. Eu falava, então vai, então põe logo. Aí ela colocava aquela bexiga que ardia tanto, que depois de um tempo já estava de boa. E aí eu já ia correr, continuar brincando. E muitas vezes a gente faz isso com Deus. Deus está falando, mas deixa eu te curar logo. Mas deixa eu te tratar logo para você poder ir viver a sua vida, para você ir e desfrutar aquilo que eu tenho para te dar. Só que aí a gente pega e fala assim, não, Jesus, está doendo. Não, mas eu não quero que você mexa agora. Gente, é trauma, é traumático. Mas traz cura. Traz cura. A gente que passou por isso, a gente viu, o negócio queimava, lascava de doer. Mas logo você já estava pronta para outra. E a gente protela demais. Nós protelamos demais o agir de Deus nas nossas vidas. Nós protelamos demais o cuidado de Deus. Nós protelamos demais. Não deixamos Deus colocar, amém? O remédio na nossa ferida. Por quê? Porque a gente não quer que mexa, porque dói. Aí a gente começa a ter uma vida fingida. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que Deus está vendo lá do alto que não tá tudo bem. Você está se enganando a si mesmo. Não tá tudo bem. Às vezes a gente acha que tem uma fé sincera e não é uma fé sincera. Porque na hora em que uma coisinha sai fora daquilo que o teu padrão humano determinou, você já desconfia de que Deus é Deus. Nós já desconfiamos, será que eu ouvi Deus de verdade ou é coisa da minha cabeça? Versículo 11. Então o Senhor me orientou. Israel, a infiel, é ainda melhor do que Judá, a traidora. Vai, pois, proclamar esta mensagem em todas as partes do norte. Volto, ó infiel e rebelde Israel, exclame Yahvé. Eis que não fecharei o meu rosto para ti, nem farei cair sobre vós a minha ira, porquanto eu sou fiel e rico em misericórdia, assevera Yahvé. Também não permanecerei encolerizado para sempre. Olha o que o Senhor disse. Volta.
Eu sou misericordioso. Povo de Deus, o Senhor, Ele é misericordioso. A sua misericórdia dura para todo sempre. A sua misericórdia dura para todo o sempre. Para sempre. Sempre Deus vai ter misericórdia da minha vida e da tua vida. Olha o que diz no versículo 13. No entanto, reconhece o teu pecado. Deixa eu terminar. Que te rebelastes contra Yahvé, o teu Deus, que oferecestes os teus sentimentos e favores a deuses estranhos, deixando de toda árvore verdejante. Debaixo de toda árvore verdejante. Reconhece também que não me obedecestes, assim diz o Senhor. Vamos lá. Povo de Deus. Já foi falado para vocês que nós estamos ali num período, amém, de arrependimento. E eu louvo ao Senhor porque Ele nos trouxe o livro de Jeremias para que a gente leia juntamente, paralelo com o livro de 2 Crônicas. E esse versículo aqui, esse versículo do 12, o finalzinho do 12, o versículo 13, fala exatamente o período em que nós estamos vivendo. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Em todo o tempo todo, Deus vai ter misericórdia. Porém, nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Parar de fingir que está tudo bem, parar de fingir que não temos nada a acertar com o Senhor, que está tudo às claras, sendo que não está. Eu quero dizer algo. Aponta para o Senhor, confessa com teus lábios tudo aquilo que você precisa confessar. Porque a misericórdia do Senhor, ela existe, mas o Senhor diz, reconhece o teu pecado. Nós precisamos reconhecer. Michele, como que eu reconheço? Você declara com a tua voz, Senhor, eu reconheço que eu pequei. Eu reconheço, aí você vai dar nome ao teu pecado. Pai, eu apresento diante de ti esse pecado. Senhor, eu me masturbei. Senhor, eu reconheço que eu tenho vício da masturbação, eu tenho vício na pornografia. Senhor, eu reconheço que eu fui infiel à tua palavra. Eu reconheço, Senhor, que eu sou mentiroso, que eu sou fofoqueiro. Eu não sei qual é o pecado. Eu não sei o que foi que você fez. Isso é entre você e o Senhor. Amém? Mas nós precisamos reconhecer o nosso pecado e que nós nos rebelamos contra o Senhor. Nós precisamos declarar. Porque as trevas, Deus está vendo, mas as trevas precisam ouvir, os inimigos, os demônios precisam ouvir da sua voz audível, que você está quebrando qualquer tipo de pacto e aliança que possa ter com ele. Porque às vezes, sabe o que acontece, querido? Que o Senhor acaba de me revelar aqui. Tem pessoas que têm medo de falar certos tipos de pecado por vergonha de Deus. Deixa eu te falar, não precisa ter vergonha de Deus porque Ele já sabe. Ele já sabe. E você está com esse tipo de amarra porque Satanás está fazendo com que você sinta vergonha do teu pecado e você não consiga confessar ele. Ah, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de expor. Deus já sabe, Ele já sabe. Mas você precisa declarar com a sua boca para você tirar das mãos do inimigo essa autoridade que ele está tendo sobre a sua vida de fazer com que você não confesse. Porque é desse jeito que Satanás trabalha. A pessoa, ele começa a maquinar na cabeça da pessoa, lançando culpa, lançando vergonha pelo que fez. Aí ele começa a falar, você é um fraco, você é uma fraca. Tá vendo? Você caiu de novo. Tá vendo? Você não conseguiu. Tá vendo? Você não tem domínio próprio, você não consegue. É esse tipo de seta e essas palavras que ele começa a lançar. E aí a pessoa pega e não consegue chegar na presença de Deus verdadeiramente, vai de uma forma fingida, como se ele estivesse colocando todo o seu coração, ela estivesse colocando todo o seu coração, e ela continua presa nesse mesmo ciclo. Deixa eu te falar, querido, você não precisa ter vergonha do teu pai. Você não precisa ter vergonha do teu pai, ele é o teu pai.
Ele sabe tudo que se passa. Até as coisas que vão ainda acontecer com você, ele já sabe. Só você tem o poder e a autoridade de tirar isso, de resgatar isso que está acontecendo sobre a tua vida das mãos de Satanás. Como? Se posicionando hoje e falando, Satanás, você perdeu. Hoje foi a última vez que você fica me atacando com esse tipo de pensamento, me dando vergonha, para eu não conseguir reconhecer o meu pecado. Hoje eu vou dar nome a esse pecado. Hoje eu vou tirar esse desejo, esse decreto, esse papel que eu coloquei na tua mão, do qual você fica me chantageando por tanto tempo. Porque isso é uma chantagem das trevas. Não tenha medo, querido. Não tenha vergonha. Você tem que ter vergonha do pecado que você cometeu, querido. Mas não vergonha de Deus. Porque Ele é teu Pai. Jesus está do teu lado. O Espírito Santo está com você. Deus está vendo tudo. Deus tudo vê. Nada fica em oculto dos olhos do Senhor. E o que Satanás está fazendo é deixar essas pessoas cativas dentro desse cativeiro espiritual da vergonha, fazendo com que não abra a boca. A pessoa às vezes quer até... Peraí. Às vezes a pessoa até quer falar, mas é como se passasse uma cola na boca. É como se tivesse uma tranca. E eu vou orar, amém? Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu declaro que o Senhor destrava hoje, Senhor, em nome de Jesus, as amordaças, o Senhor quebra, o Senhor tira, Senhor, em nome de Jesus, tudo que estava aprisionando, Senhor, a boca do teu filho, Pai, a boca da tua filha de declarar, Senhor, de confessar, Pai, aquilo. Gente, tem gente que está sendo liberto, amém? Eu sinto. Se você começar a rotar, se você começar a ter vontade, amém? De vomitar, sua boca ficar enchendo de água, é por conta da libertação, porque hoje o Senhor vai começar a te libertar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, vai tirando, Senhor, essas pessoas do cativeiro agora. Eu peço, Senhor, uma escolta de anjos. Eu peço uma escolta de anjos agora, Senhor, em nome de Jesus, de alta patente, para que o Senhor venha, Senhor, tirando esses teus filhos, Senhor, desse cativeiro da vergonha, desse cativeiro da humilhação, desse cativeiro, Senhor, em nome de Jesus, da manipulação. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor abre agora, Senhor, estas bocas, Pai, em nome de Jesus. Passa, Senhor, em nome de Jesus, os anjos do Senhor comecem a tocar nestes lábios agora, e o Senhor começa a abrir, Senhor, em nome de Jesus, essas bocas agora, mais Espírito Santo, em nome de Jesus, vai abrindo, Senhor, cai por terra todas as amarras, em nome de Jesus, eu declaro que todos saem do cativeiro da vergonha, todos saem do cativeiro da acusação, todos agora para fora, saiam agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que eles não serão mais paralisados pelo medo, eles não serão mais, Senhor, paralisados, ó Pai, pela acusação, eles não serão mais paralisados, ó Pai, pela chantagem de Satanás, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abre, Senhor, a boca dos teus filhos, eles confessarão hoje, em nome de Jesus, os pecados, eles reconhecerão diante da tua presença, Senhor, em nome de Jesus, e todo espírito demoníaco que estava paralisando, Senhor, essas vidas, sai agora, em nome de Jesus, amém? Gente, se tá com a boca amarga, se tá com a boca enchendo de espuma, gases, flatulência, arroto, peso na nuca, mal-estar, dor de cabeça, tudo isso é normal, tá? Em nome de Jesus. Deus está trazendo libertação sobre as nossas vidas. Amém? Deus está trazendo libertação em nome de Jesus. Você não vai se tornar mais cativo, você não vai se tornar mais refém. Reconheça em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Continuando. Convite ao arrependimento. Ó filhos rebeldes, voltai a mim.
porque eu sou o vosso esposo, oráculo de Yahvé. Eu mesmo vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada clã, e vos farei retornar a Sião. Glória a Deus, aleluia. Olha como Deus faz, povo de Deus. Em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, com bons pastores. Quando então naqueles dias vos multiplicardes e frutificardes sobre a vossa terra, declare Yahvé, não mais reclamareis. A arca da aliança de Yahvé. Não será necessário que ela volte à vossa memória. Não pensareis mais nisto, nem mesmo vos lembrareis dela. Não sentireis sua falta, tampouco se fará outra arca. Quando esse tempo chegar, chamarão Jerusalém o trono de Yahvé o Senhor. E todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão de acordo com a teimosia dos seus corações, inclinados para o mal. Naquela época, a casa de Judá caminhará à casa de Israel, e unidas retornarão do norte para a terra que entreguei com herança aos vossos pais desde a antiguidade. Queridos, nós acabamos de quebrar aqui, amém? Aquilo que estava impedindo você de reconhecer o teu pecado, aquilo que estava roubando você da presença de Deus. E o Senhor quer te trazer de volta, amém? À cidade de Sião, ao monte do Senhor, a ter relacionamento com Ele. Busque a presença do Senhor. Se refugie nas asas do Deus vivo de Israel. Já faz algum tempo que Deus tem falado isso, queridos, e eu tenho compartilhado aqui com vocês, que é tempo da gente fazer o quê? Entrar no descanso, estarmos atentos e vigilantes. Estarmos, amém? Com os olhos fitados em Cristo, mas é tempo da gente ir lá e se restabelecer e subir diante do Monte Sião, diante da presença do Senhor, para nos regozijarmos na presença dEle. Então aqui o Senhor está dizendo, amém? Quando esse tempo chegar, chamarão Jerusalém o trono de Yahvé e todas as nações se reunirão a honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Venha adorar ao nome do Senhor. Não é tempo agora de guerrear, é tempo, amém, de adorar. É por isso que eu falei para vocês pedirem para o Senhor a unção da tribo de Issacar. Porque a tribo de Issacar, ela discerne tempos e estações. Para você não guerrear fora de hora, para você não perder os despojos, para você não perder o time de batalha, para você aprender a quanto tempo que você tem que descansar e quando você não tem que descansar, quando você tem que atacar e quando você não tem que atacar. Entenda que quando você está no descanso, não quer dizer que você baixou a guarda. Mas agora que Deus já te libertou, agora que Deus já tirou esses grilhões, porque você precisa crer que Deus fez. Você precisa acreditar que Deus tirou as amarras da tua boca. Porque o que vai acontecer? Você ouviu essa oração. Teve gente que sentiu boca amarga, teve gente que talvez sentiu mal, ou se você não sentiu nada, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que Satanás vai ficar soprando no teu ouvido assim. Não aconteceu nada por conta daquela oração. Você vai tentar orar, você vai tentar falar e a sua boca vai ficar lá querendo fechar. Você vai falar, eu ouvi e eu estou liberta. Deus me tirou do cativeiro e eu vou falar e eu vou declarar sim. E aí você declara, e aí você fala, e você cala a boca do inferno, e aí você vai lá e você busca a presença do Senhor. Por quê? Vamos lá. Eu já falo, amém? Vamos lá. Ai. Como que, voltando aqui, eu fui ler e eu acabei me perdendo. Me perdi totalmente, calma aí, gente, que eu acabei perdendo aqui, eu fui ler, eu não posso ler os comentários, porque senão eu me perco. Sobre o arrependimento, amém. Então você vai lá e você vai falar para o Senhor depois que você orou, amém? Falando, não, eu tomei sim. Você vai entrar no descanso do Senhor. Você vai pedir para o Senhor liberar repouso e descanso sobre a sua vida.
Senhor, em nome de Jesus, eu peço descanso e repouso sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu preciso descansar nos teus braços. Eu preciso repousar. Gente, entenda que Deus faz tudo perfeito. Nós, para quem estava no jejum, nós estamos ainda fazendo a leitura do quê? De Salmos. Amém? Salmos é a parte da Bíblia em que fala ali muitas vezes da angústia. A maioria dos Salmos fala das angústias de Davi, de quando ele estava sendo perseguido. Então, leia Salmos. Quando você vê que você não está conseguindo descansar no Senhor, que você não está conseguindo fazer aquilo que você precisa fazer, que é buscar a presença de Deus, vai ler Salmos. Leia Salmos, medite em Salmos. Qual Salmos? Peça para Deus te dar direção. Se ele falar para você ler o livro de Salmos inteiro, leia o livro de Salmos inteiro. Porque cada salmo fala uma coisa. Salmos também ajuda aquelas pessoas que estão com crise de ansiedade. Porque teve momentos ali em que Davi, ele estava ali sendo perseguido por Saul, sendo perseguido por Absalão, que era o seu filho, e ele fez diversos tipos, muitos salmos em que ele estava numa crise de ansiedade ali, que ele estava desesperado. Então leia Salmos, porque ele traz paz para a tua alma. Salmos, ele engrandece a presença de Deus. Ao mesmo tempo que você adora ao Senhor, ao mesmo tempo que você reconhece a grandeza de Deus, você também está fazendo o quê? Trazendo paz e acalanto para a tua alma. Salmos é um livro completo de proteção, de cuidado, de ativação. Então leia e medite em Salmos, amém? Mas não deixa, em nome de Jesus, o inimigo ficar soprando coisas no teu ouvido, de que você não foi liberto coisa nenhuma, de que sua boca não foi, porque ele ataca dessa forma. Ele ataca exatamente dessa forma. Tantas vezes em que eu atendo pessoas, em que a gente ora, em que a gente tira do cativeiro, aí depois de um tempo a pessoa fala, ai, mas parece que não mudou, parece... Não é que não mudou, querido. Deus fez, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, que é acreditar e crer e lutar. E falar, não, eu estou liberto. Porque o que acontece? A palavra do Senhor diz o quê? Quando Jesus diz que quando se expulsa um demônio, a gente precisa fazer o quê? Lá no Novo Testamento. A partir do momento em que você limpa a casa e você expulsa o valente, você tem que encher a casa. Pega isso aqui. Porque senão, se você não ordena, você não cuidar da casa, aquele que saiu volta e volta com 7 piores do que ele. Aí o que acontece? Deus vai lá, Deus libera, Deus cura, Deus traz a libertação, só que a pessoa não vai lá buscar a presença de Deus, a pessoa não vai lá continuar orando, a pessoa não vai lá e faz o que a palavra manda. O que acontece? Os capeta que saiu, volta. A opressão que tinha, volta. E ela volta pior. E ela volta pior. Então, quando o Senhor vem e nos tira do cativeiro, quando o Senhor vem e Ele nos dá uma direção, agora você vai e busca a minha presença, agora você vai e você adora, agora você vai e você lê a palavra, se alimenta de Bíblia, se alimenta de vídeos com palavras edificantes, de testemunho. Eu não sei qual vai ser o tipo de alimento que você vai ter. O necessário é você ter a palavra e a oração. Mas é preciso que você ore, querido, e você creia. Porque senão, o que acontece? Aquilo que saiu vai voltar. E volta pior. E volta pior. É a própria palavra que diz. E por que muitas vezes as pessoas não conseguem seguir isso que Jesus nos deixou? Porque Satanás ataca. Porque é óbvio que ele não vai querer que a casa seja cheia da presença de Deus. Ele vai querer que a casa fique vazia, porque aí ele pega e fala, opa, eu vou voltar para o lugar da onde saí, eu vou voltar para o lugar da onde eu estava e vou levar mais 7 comigo pior, para deixar a pessoa pior do que estava. Então, quando o Senhor fala que é para você buscar a presença, busque a presença, mas esteja atento e vigilante. Acredite. Porque
as guerras, os pensamentos, as opressões, as setas, porque isso que vem na tua mente são setas. As setas de que você não ouviu nada, que você ainda continua travada, a dificuldade de você orar, a dificuldade de você declarar o arrependimento. Isso é seta, isso é proposital do inferno. E você tem que guerrear, querido. Só que quando o Senhor fala que é para a gente guerrear, não é para ficar numa guerra constante. É para aprender, amém, em nome de Jesus, a ter momento de descanso e subir para o Sião, e subir para o monte do Senhor, para o lugar da habitação dele. Amém? Bom, o microfone está ligado aqui, gente. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo? Que aqui tá tudo bem. Tá normal. Ah, então tá bom. Poema de exortação à conversão. Eis que eu mesmo tenho proclamado, com que tamanho júbilo eu te trataria, com a alegria que se trata filhos amados. Presentearia-te com uma terra aprazível, a mais bela herança entre todas as nações da terra. Gostaria tanto que me chamasse Abba, papai, e que jamais deixasses de seguir-me. Entretanto, como uma mulher que trai o marido, assim tu tens agido de modo todo infiel para comigo, ó comunidade de Israel, palavra de Yahvé. Agora um grito foi ouvido por todos, e vem dos altos montes. São as muitas lágrimas, o lamento e as súplicas dos filhos de Israel, porque sabe que perverteram os seus caminhos e que se esqueceram de Yahvé, o seu Deus. Voltai, filhos rebeldes, eis que eu mesmo os curarei da sua obstinação para o mal. Ao que o povo exclama, sim, eis que voltamos a ti, porquanto tu és Yahvé, o Senhor, nosso Deus eterno. Na verdade, toda a prática idólatra e frenética no alto das colinas e o murmúrio nos montes é um total engano. Com certeza, só em Yahvé, nosso Deus, está a salvação de Israel. Desde a nossa mocidade, Baal, o Deus da vergonha, tem devorado o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos, pois, sobre a cama, da vossa vergonha, e a humilhação, o nosso cobertor. Sim, pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos pais, desde a nossa juventude até nossos dias, e de fato não temos obedecido a Yahvé, o nosso Deus. Povo de Deus, nós vamos orar aqui agora, amém? Pedindo perdão pelos pecados dos nossos antepassados, amém? Nós vamos pedir perdão, e eu quero falar para você que pode ser que você passe mal, que pode ser que você sinta dor de cabeça, que você sinta enjoo, que você sinta dor de barriga, pode ser que você sinta. Por quê? Eu estou sendo obediente aqui ao que o Espírito Santo está pedindo, eu não sei porque que Deus pediu para mim fazer essa oração, amém? Mas nós vamos quebrar alguns altares aqui, por conta de maldição hereditária, amém? Altares que estavam sendo levantados, que estão ainda de pé sobre as nossas vidas, e nós vamos quebrar, amém? Então, isso é para limpar a nossa genética, isso é para limpar a nossa vida espiritual, a nossa genética espiritual, e consequentemente, queridos, aquilo que ainda possa estar de pé sobre a minha vida e sobre a tua vida, que está parando, que está ainda como altar, impedindo a ação do Senhor sobre a sua vida, vai cair por terra. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu não consigo, eu não sei. Peraí. Aqui. Deixa eu ver se vai dar certo uma coisa aqui, que eu quero que vocês foquem na oração e não em mim. Amém? Vamos ver aqui.
Deixa eu ver se vai dar certo. Não, não é isso que eu quero. Eu quero sair daqui da frente de vocês. Mas se não der, eu abaixo aqui a cabeça, eu quero que vocês escutem só a minha voz. Amém? Eu quero que vocês escutem só a minha voz. Porque às vezes a gente fica olhando aqui e acaba se perdendo. Espera aí. Bom, vamos deixar sem nada mesmo, vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos orar? Você descruza braço, você descruza perna, tá? Em nome de Jesus. Se você passar mal, é normal. Não precisa criar pânico, porque eu vou chamar, amém, os anjos do Senhor para estar do teu lado. Eu vou chamar os anjos do Senhor para estar com você, para trazer, amém, a escolta necessária que você precisa, em nome de Jesus. Então vamos lá. Pai, amém, em nome de Jesus, amém. Não tem problema estar no trabalho, tá? Em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu apresento, Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas diante do teu altar. Pai, eu me coloco, Senhor, como uma intercessora, Senhor, pela vida dos teus filhos e uma libertadora. Clamo também, Senhor, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus sendo derramado sobre as nossas vidas neste exato momento. Peço que agora, em nome de Jesus, os anjos do Senhor, os anjos de alta patente, que estão, Senhor, sob o comando, Senhor, de Miguel, os anjos de batalha, comecem a se posicionar em volta de cada homem e cada mulher aqui. E que esses anjos reconheçam os anjos de cada um deles. E que eles possam, Senhor, trabalhar em comunhão, Senhor, em favor da vida dos teus filhos. Pai, que não seja eu, Senhor, em nome de Jesus a orar, mas seja o Senhor através da minha vida. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nos coloque uma roupa agora, em nome de Jesus, apropriada para esta batalha. Que o Senhor coloque sobre nós armaduras, Senhor, novas, vestes de guerra e armas espirituais apropriadas para este nível de batalha. Pai, estamos, Senhor, diante dos 10 dias temíveis do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, diante do teu altar, a vida de cada homem e cada mulher aqui agora, neste exato momento. E que eu seja, Senhor, um instrumento nas tuas mãos para que haja libertação e cura, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que a partir de agora, nós adentramos as regiões celestiais, juntamente com os teus anjos. Eu adentro, Senhor, as regiões celestiais, juntamente com a escolta, Senhor, de anjos. E eu declaro que, em nome de Jesus, os teus anjos começam a derrubar agora todo o altar idólatra que possa estar de pé, Senhor, sobre essas vidas da parte geracional. Em nome de Jesus, vai sendo quebrado agora. Quebra, Senhor. Em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Todo o altar idólatra, todo o altar de ocultismo, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Todo altar de promiscuidade, seja quebrado agora, Senhor, da linhagem dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, que esses altares que estão sendo quebrados vão ser quebrados, Senhor, desde a 10ª geração até a 1ª geração. Seja quebrado agora, em nome de Jesus, o altar da prostituição, em nome de Jesus. Seja ela prostituição espiritual, seja ela, Senhor, a prostituição também, Senhor, como prática, Pai, de libertinagem. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu só colocar aqui. Peraí, eu vou colocar um toque de chofar aqui. Amém? Eu vou ligar alto para que vocês ouçam, porque eu sei que tem gente que não vai conseguir. Peraí, gente. A gente já volta. Em nome de Jesus, deixa eu só colocar aqui. Só um minuto, tá? Em nome de Jesus. Vai dar certo. Se não der, a gente faz sem o toque do chofar, não, mas vai dar certo.
Em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Povo de Deus, na hora que eu estava orando, Deus me mostrou altar de ocultismo que estava levantado. Amém? Então, existem pessoas que estavam presas por conta de altar de ocultismo. Pode colocar, irmã. Amém? Pode colocar, em nome de Jesus. Vamos lá, que agora ela vai tocar. Se não tocar, a gente faz sem mesmo. Espera aí. Deus de Israel. O negócio começou a travar. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, Jesus. Vamos lá. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos, Senhor, derrubando os altares, Pai. Nós continuamos, Senhor, trazendo libertação sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, que todo altar, Senhor, da procrastinação, Senhor, é quebrado agora. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor. Em nome de Jesus, quando eu falar a palavra, nós nos arrependemos, queridos, vocês se arrependam também, amém? Em nome de Jesus. É normal dar dor de cabeça, tá? Em nome de Jesus, é normal dar dor de cabeça, vocês vão ficar com um pouquinho de dor de cabeça. Quando eu falar eu me arrependo, nós nos arrependemos, você se arrependa, tá? Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor. Em nome de Jesus, de todo altar da procrastinação. Todas as vezes em que nós procrastinamos, Senhor, buscar a Tua presença. Todas as vezes em que nós procrastinamos, Senhor, de buscar a Tua face. Todas as vezes em que nós procrastinamos, Senhor, de escutar a Tua voz, em que nós trocamos, Senhor, a Tua presença, Senhor, pelas coisas do mundo, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, por todas, ó Pai, coisas ilícitas que nós usamos, seja vícios em bebida, seja vício em cigarro, coisas lícitas e ilícitas. Nós nos arrependemos, Senhor, por ter, Senhor, em nome de Jesus, contaminado o templo do Espírito Santo de Deus com vícios, Pai, com pornografia, com masturbação, com vícios, Senhor, da bebida, da prostituição, da fornicação. Em nome de Jesus, Senhor, vai destronando, derrubando esses altares, ó Pai. Em nome de Jesus, seja destronado o altar da lascívia, seja destronado, Senhor, em nome de Jesus, o altar da corrupção, em nome de Jesus, seja quebrado, Pai. Quebra agora, Senhor, da nossa linhagem, o altar da corrupção, Senhor. Em nome de Jesus, todos aqueles, ó Pai, dos nossos antepassados que agiram de forma corrupta, Pai, ou até mesmo nós, Senhor, nós nos arrependemos diante da Tua cruz, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, diante da Tua cruz, Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traz agora sobre a vida dos Teus filhos o entendimento, Senhor, o entendimento e a clareza, a importância, Senhor, de estar sendo feita essa derrubada, Senhor, de territórios, ó Pai, para que possamos ser aprovados, Senhor, no grande dia, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos também, Senhor, por todo o adultério cometido. Seja quebrado agora, em nome de Jesus, toda a prática de adultério, Pai, em nome de Jesus, toda desonra, Senhor, toda desonra aos pais, toda desonra aos líderes, toda desonra, Senhor, aqueles que eram, Senhor, as nossas autoridades, ó Deus, designadas por Ti, seja quebrado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu declaro, Senhor, que é quebrado também, ó Pai, o ciclo, Senhor, em nome de Jesus, o ciclo do abuso emocional. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos por todo o abuso emocional que foi cometido, Senhor, pelos nossos antepassados ou por nós mesmos. Pai, nós nos arrependemos por toda a prática de manipulação.
Em nome de Jesus, seja quebrado, Pai, o altar da manipulação. Seja quebrado, Senhor, em nome de Jesus, o altar do engano. Em nome de Jesus, o altar do engano seja quebrado, nós nos arrependemos, Pai, por todas as vezes em que enganamos as pessoas para ter benefícios próprios, Adonai. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor, por toda a prática ilícita, por todos os meios ilícitos do qual nós, ó Pai, ou os nossos familiares, obtivemos, Senhor, recursos financeiros. Em nome de Jesus, seja quebrado agora, seja destronado agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós nos arrependemos por nós e pelos nossos antepassados. Pai, nós nos arrependemos também por aqueles antepassados que praticaram, Senhor, aborto. Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, ou até mesmo nós mesmos, nós nos arrependemos. Recolhemos agora todo o sangue que foi derramado, em nome de Jesus a Moloque, e colocamos nas mãos dos anjos do Senhor, para que eles levem para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus, por todas as vezes em que nós fizemos os nossos irmãos chorar, os nossos familiares, amigos chorar por conta de palavras ditas, palavras que feriram, palavras que saíram, Senhor, como espadas, que feriram. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos por cada palavra que saiu da nossa boca ou da boca dos nossos antepassados, Senhor. Nós nos arrependemos disso diante do teu altar. Nós nos arrependemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, por todo falso testemunho que foi dito, por toda acusação leviana, por todas as vezes em que manchamos, Senhor, em nome de Jesus, as honras, Pai, daqueles, ó Deus, que nem sabiam que estavam sendo, Senhor, difamados. Nós nos arrependemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Recolha, Senhor, as nossas culpas. Recolha, Senhor, em nome de Jesus, as nossas culpas, Pai. Nós apresentamos diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, todas as práticas, ó Pai, de maldição que foram feitas por nós ou por nossos antepassados. Em nome de Jesus, seja repreendido agora, Pai. Seja agora, Senhor, em nome de Jesus, repreendido. Nós amarramos e amordaçamos, Senhor, todos os espíritos que foram liberados por conta dessas práticas, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sejam todos recolhidos e enviados para o lugar da onde o Senhor Jesus Cristo determinar, Pai. É o que eu oro, Senhor, e declaro, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor agora recolha todos os restolhos de batalha espiritual. Que o Senhor, em nome de Jesus, tire todos os resquícios desta guerra. Eu peço que o Senhor tire, Pai, todos nós agora das trincheiras, ó Pai, de batalha. Nos tira, Senhor, deste campo de guerra. Eu também saio, Senhor, deste campo de guerra. Que o Senhor, em nome de Jesus, troca, Pai, as armaduras que foram necessárias se tirar. Tira, Senhor, também de mim todas as partes que foram amassadas. E eu declaro que o Senhor agora nos limpa. Eu declaro que o Senhor agora, Pai, nos lava, Senhor, em nome de Jesus. As partes que precisam ser lavadas, o Senhor lava quanto à água. A parte que precisa ser passada no fogo, o Senhor passa no fogo. E eu declaro, Senhor, que nós nos tornamos agora totalmente, Senhor, invisíveis para qualquer tipo de demônio, para qualquer tipo de ataque e contra-ataque. E nós estamos visíveis somente para a tua mão, para a tua glória e para o teu poder. O Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro, o Senhor traz confusão ao arraial do inimigo e eles se tornam desbaratinados, eles se tornam totalmente confusos e não poderão nos enxergar. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Povo de Deus, eu destronei alguns altares aqui que o Espírito Santo de Deus estava direcionando. Amém? Se o Senhor continuar dando esse direcionamento, na segunda-feira a gente continua, tá? É normal, às vezes, você ficar com peso aqui, ó, com dor de cabeça. Às vezes pode ser que te dê um pouco de sonolência. Pode ser que você sinta peso aqui no peito, dor nas costas, aqui no ombro. Amém?
vontade de vomitar, arroto, tudo isso é normal. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Por que muitos de vocês não estão passando mal? Porque vocês acabaram de sair de um jejum muito grande. Cansaço é normal, tá bom? Isso é normal. Daqui a pouco passa. Por que vocês não sofreram tanto? Porque vocês já estavam 70 dias. Vomitou. Vômito é libertação. Glória a Deus, aleluia. Amém? Vômito é libertação. Saiu. Tá saindo. Deus está limpando vocês. Deus está limpando. Muita vontade de vomitar. É normal, queridos. Amém? Pode ser que ainda dê diarreia durante o dia. Pode ser que você ainda vomite durante o dia. Mas vai passar, tá? Tudo isso vai passar. Enjoo é normal. Por que muitas pessoas sentiram mais do que as outras? Por quê? Porque ainda tinham muitos altares. Sonolência, bocejo. Amém? É porque ainda tinham altares que estavam de pé. Amém? Então, quando a gente sente demais, assim, é porque ainda tem muita coisa que precisa ser tirado. Amém? Dor de cabeça e peso na cabeça. É normal. Amém, queridos? Eu gosto de falar para vocês que é normal, porque às vezes a pessoa fica em desespero e fala, meu Deus, eu ouvi uma oração e eu acabei passando mal. Faz parte, tá? Tem gente que não sente, tem gente que sente, tem gente que vomita, tem gente que não vomita. E se tá saindo, glória a Deus, aleluia. Tem gente que não vai sentir tanto por conta do preparo que já fez. Tem gente que vai sentir, amém, mas não vai ser de uma forma tão absurda. E tá tudo bem, tá? Vocês só precisam ficar alertas ao quê? Se acontecer uma coisa assim sobrenatural, que nem tem pessoas, amém, eu vou orar agora para neutralizar, tá? Tem pessoas que vomita, aí sai sangue. Tem pessoa que já vi casos de aparecer bigato dentro de casa, amém? É umas coisas muito loucas que acontece. Mas tudo isso faz parte, tá? Eu vou ministrar o Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, amém? Porque eu sei que às vezes a gente fica meio agitado, a gente acabou de sair de uma trincheira de guerra, a gente acabou de sair, amém, de um ambiente de batalha. E eu vou pedir para que o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ministre a paz dele sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto ao teu nome, te rendendo graças por essas libertações. Eu peço, Pai amado, Pai querido, qual que é o seu nome? Você que colocou que ainda está vomitando muito. Escreve o seu nome aqui que eu vou orar. Amém? Eu preciso só saber o seu nome. Escreve o teu nome para mim. Deixa eu só orar aqui por ela antes, gente. Ou por ela e por ele, né? Tamara. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que agora os anjos do Senhor vão, Senhor, de encontro com a Tamara. Pai, em nome de Jesus, eu declaro. Quem mais está vomitando, coloca aí. Quem ainda está vomitando? Quem que ainda está vomitando, coloca aí o nome. Daqueles que estão vomitando, que estão passando mal de vômito. Amém? Só quem está vomitando e só quem está passando muito mal, coloca o nome. Só vocês duas. Então tá bom. Pai, eu apresento a vida da Tamara e a vida da Débora agora diante do teu altar. Eu declaro, Senhor, que os anjos do Senhor agora, os anjos ministros de libertação, começam, Senhor, em nome de Jesus, a se movimentar de uma forma estratégica sobre a vida delas. Em nome de Jesus, e coloca tudo para fora de uma vez. Em nome de Jesus, tudo para fora. Tudo. De uma vez. No 3, quando eu contar até 3, vai sair tudo de uma vez. Eu não quero que elas sofram, Senhor. Eu não aceito, Senhor, que isso venha trazer peso sobre a vida delas, porque elas estão fazendo isso, Senhor, para destronar os altares e para se tornarem limpas, Senhor, perante a tua presença. Então, quando eu contar 3, Senhor, em nome de Jesus, os anjos do Senhor vão estar, Senhor, agindo juntamente com o Espírito Santo de Deus e vai, Senhor, tudo isso que está no estômago delas vai sair em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1, 2, 3, sai agora! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, saia agora, para fora. Em nome de Jesus, para fora, todo mal, toda contaminação, todos os requisitos que ainda tiver, Senhor,
Todos os resquícios que ainda tem, sai agora, para fora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro, Senhor, que elas colocam tudo para fora. Não vai ficar nenhum resquício, Pai. Em nome de Jesus. Elas não vão, Senhor, passar mal. Eu repreendo, em nome de Jesus, qualquer tipo de ataque, contra-ataque contra a vida das tuas filhas, Pai. Em nome de Jesus, os anjos do Senhor agora, Pai, começam a ministrar, Senhor, sobre elas agora. Paz. E sobre todos. Em nome de Jesus. Vocês duas que colocaram o nome, como que vocês estão? Vocês estão melhor? Melhorou? Passou? O que vocês estão sentindo? Fala aí para mim, antes de eu continuar a oração aqui pelos outros. Vamos esperar elas responderem, amém? Em nome de Jesus. Amém. A Glória já colocou, a Débora já colocou glória a Deus. Vamos esperar a Tamara agora, amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Continua trabalhando, Adonai. Parou. Amém. Glória a Deus. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome. Te rendemos graças, louvores e adoração. Obrigada, doce Espírito Santo, pelo bem que fizestes em nosso meio. Eu peço agora, doce amigo Espírito Santo, que os anjos do Senhor agora, que os anjos do Eterno, juntamente com o nosso amigo Espírito Santo, comecem a trazer uma atmosfera de paz. Em nome de Jesus, que os meus irmãos entrem na Shalom do Senhor. Entrem, Pai, na paz do Espírito Santo de Deus. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, traz a calmaria. Traz a calmaria, Senhor. Uma calmaria agora, Pai, na alma. Alinha, Senhor, corpo, alma, mente, espírito, coração. Traz o alinhamento, Adonai, em nome de Jesus. Rianda labagasoberere cantaramanai. Rianda liasterbia delebachocorrodo chocorrobagasumia hanasia. Renelesho chocorrobagasai. Em nome de Jesus, mais Espírito Santo de Deus. Mais Espírito Santo de Deus. Eu vejo o Senhor tocando, amém, em algumas colunas. Aqui, bem aqui na coluna, na medula, eu vejo o Senhor tocando. Rianda labagasomenehai, xeredecandaramanassia, redesterbiadacai. O Senhor está tocando em alguns DNAs, amém? O Senhor está tirando alguns resquícios de DNA adâmico, o Senhor está trazendo estruturação, santificação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Riamba labassobedecantaramanai. Mais Espírito Santo de Deus, mais Espírito Santo de Deus. Continua, Senhor, trabalhando. Continua, Senhor, trabalhando. Tirando, Senhor, em nome de Jesus, todo resquício que ainda possa existir de fingimento. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Continua, Senhor. Continua a paz do Eterno sendo ministrada agora. Em nome de Jesus, calma. A paz do Eterno. Tira toda a aflição, Senhor. Tira toda a aflição, Pai. Em nome de Jesus. Tira toda a aflição, Senhor. Em nome de Jesus. Cai por terra, Pai. Cai por terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cai por terra toda a aflição, todo ataque na mente. Em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento. Que os teus filhos, Senhor, possam sentir paz. Alívio. Em nome de Jesus. Que os seus filhos possam sentir paz e alívio, Senhor. Paz que excede todo entendimento, Senhor. Calmaria. Calmaria, Senhor. Um ambiente de paz agora, Pai. Em nome de Jesus, um ambiente de paz, Senhor. Que eles sejam envoltos a esse ambiente de paz, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês vão sentir paz durante esse dia. Amém? Vocês vão sentir paz durante esse dia. O Senhor ministra agora paz, uma calmaria, que mesmo que tenha qualquer tipo de problema no teu trabalho, mesmo que surja qualquer tipo de adversidade da tua casa, mesmo que tenha qualquer tipo de problema, vocês vão sentir paz. É isso que o Eterno ministra, paz e calmaria. Em nome de Jesus, sabedoria e entendimento para a resolução de problemas. Em nome de Jesus, Senhor.
Em nome de Jesus, Espírito Santo. Mas, Senhor, vai derramando sobre os teus filhos entendimento. Vai derramando, Senhor, sobre os teus filhos compreensão. Vai derramando sobre os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a tua presença que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Que eles sejam envoltos em meio à tua nuvem de glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.